Bom dia, muito bom dia. Hoje a gente vai começar aqui falando sobre os 6 temas para banco de imagem que a gente vai produzir durante essa semana, tá? Semana passada foi 9, essa semana eu separei 6 temas aqui que eu acho importante a gente tá produzindo. Notei alguns temas aqui durante a semana passada, mas principalmente durante esse final de semana aí, de acordo com o que a gente vê nos noticiários, algumas coisas interessantes pra gente produzir, tá bom? Então eu separei aqui, de novo, em 3 tópicos e 2 assuntos por tópico. Seriam aqui os assuntos, os evergreen, assuntos que estão sempre em alta. Então a gente vai produzir porque eles vão vender de pouquinho em pouquinho, mas vão vender o ano inteiro. Assuntos editoriais e assuntos pensando em março. Aqui. Em janeiro a gente ainda quer pensar em que vão vender bem para o mês de março, tá? Vamos começar aqui falando então sobre pessoas e IA no dia a dia. Já falamos um pouquinho isso aqui nos outros vídeos de planejamento, porém aqui agora a gente tem alguns subtemas diferentes. Isso aqui é um assunto muito em alta, tá? Dizem que a bolha de IA vai atingir seu auge no ano que vem, 2027. Então, 2026 ainda é o momento certo de produzir. Então, vai ter cada vez mais procura sobre isso e a gente quer estar com o conteúdo em dia, só esperando ali os clientes. Então, pessoas usando notebook com elementos holográficos em volta, vai ver exemplo já já. Chatbot, profissionais trabalhando com IA, análise de dados futurista, também vai ver exemplo disso. E formatos, todos os slides vai repetir essa coluna da direita aqui, e é pessoa em fundo branco, PNG recortado, ícone 3D, vetor, ilustração, ou até imagens normais também. Coloquei aqui porque ainda não estou recomendando, tá? Vou produzir hoje algumas imagens normais, mas para ver como que tá a aceitação e eu volto para falar disso semana que vem, tá? Outro assunto evergreen aqui, que a gente vai produzir. O 2, saúde mental e bem-estar. Isso aqui vai ficar em alta o ano inteiro também. Pode ter certeza disso. Meditação, respiração profunda, autocuidado. Conceitos aqui de ansiedade versus calma. Equilíbrio emocional também. E formatos de arquivo para você produzir. Ilustração, ícone, conceitos, pessoas em fundo branco, recortado de preferência, tá? Editorial. Separei 2 temas aqui sobre automação e robôs. Isso aí está em alta por esses últimos dias. Estado bastante aqui e ali, da indústria X, indústria Y, e como que isso está ficando cada vez mais avançado. Então, você pode produzir aqui com esse gancho sobre IAs substituindo tarefas humanas. Então, um robô em fábrica, e quando eu digo um robô, não é aquela máquina de produção. Quero dizer que você deve produzir imagens literalmente de um robô andando pela fábrica, fazendo tarefas mecânicas ali, humano e o robô lado a lado, trabalhando junto. Isso vai uma imagem conceitual forte. E, por exemplo, será que os robôs vão substituir o trabalho humano? Os humanos vão trabalhar junto com os robôs? E aí, robô não tem salário. Toda essa discussão que está se levantando cada vez mais. É, ele entra aqui no editorial, eu coloco, porque é um assunto em alta agora, mas também vai ser recorrente. Mas principalmente agora, você vê uns barulhinhos aqui e ali, pessoas comentando sobre isso. E coloquei também escritórios futuristas, uma opção. Aqui fotos realistas, ilustração conceitual, principalmente ilustração conceitual, e composições também, se você quiser fazer uma composição ali no Photoshop, por exemplo. Editorial 2, Estados Unidos em crise. Então, nas últimas semanas, muito tem se falado sobre os Estados Unidos, mas cada hora sobre um assunto diferente, né? Estados Unidos e Venezuela, Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e Groenlândia, Estados Unidos agora nesse final de semana teve muita notícia por causa do ICE lá, problema da imigração, pessoa que foi morta. Então, tudo que se noticia sobre os Estados Unidos é um falso. Então, aqui o gancho editorial é conflitos políticos, imigração, tensões sociais, ameaças globais. Então, você pode produzir aqui bandeira dos Estados Unidos pegando fogo, o mapa dos Estados Unidos pegando fogo, conceitos de símbolo americano, né? Estátua da Liberdade caindo ou colapsada, multidões protestando, usando roupas, por exemplo, símbolos americanos em ruínas. E lembrando, né, se você, dependendo do seu tipo de conteúdo, você tem que marcar lá na Adobe que é a ilustração editorial ilustrativa, tá? Aqui você pode fazer artes, vetores, fotos, como você bem preferir. Agora, para março, a recomendação é de você produzir pensando, número 1, Internacional da Mulher. Vamos manter que isso aqui da semana passada ainda está no tempo da gente produzir isso aqui essa semana. Então, mulheres ali com poses constantes, em diversos tipos de profissões diferentes. Porque pensa, o hospital, por exemplo, vai querer fazer ali um post sobre o Dia da Mulher, ele vai usar uma foto de uma médica, de uma enfermeira, de uma faxineira, tudo que seja da área deles. Ou, por exemplo, ó,
oficina, uma loja de carros vai usar foto de uma mulher vestida de mecânica. Então, tudo que tiver mulher vai vender mais, tá? No mês de março. Mas lembrando que vai ser em março, só que começa a vender antes. Por isso, agora é a hora de produzir. E mulheres empreendedoras, diversidade feminina. Aqui você produz seus PNGs, ilustrações, vetores, retratos, como preferir. E o último assunto para hoje, Páscoa. Pode parecer um pouco cedo para isso, mas eu tive essa ideia aqui essa semana porque eu fui na Cacau Show e já estão vendendo ovos de Páscoa. Janeiro ainda. Ainda estamos em janeiro, né? E já estão vendendo ovos de Páscoa. Então, já começa a ter ali algum conteúdinho, porque a Páscoa ela vai começar a vender ali mais forte as imagens para fevereiro, março é o limite. Mas vamos começar a produzir agora porque a indústria já está se movimentando, tá bom? Então, se a indústria está se movimentando, a gente tem que se movimentar antes. Por isso, acho que esse aqui é o ouro dessa semana para você começar a pensar, tá? Ovos de chocolate, coelho, cesta de Páscoa, criança recebendo ovos, chocolate derretendo, decorações. Eu vou focar aqui nesse assunto que você deve produzir PNG recortado, tá? Isso seria o melhor. Ou vetores. Então, esse é o principal para essa semana. E você seleciona aí o que você acha melhor produzir ou não, tá? Agora, eu queria ver aqui rapidamente alguns exemplos aqui. Por exemplo, pessoas usando notebooks com elementos holográficos. Pesquisar por relevância, todo tipo de conteúdo. Vamos ver que conteúdos estão mais relevantes no momento. Questão aqui, comparação de data de envio, proporção de vendas que pode produzir. Tem alguns exemplos que ele trouxe aqui pra gente, não achei bons resultados assim, tem uma venda cada um, mas a imagem em si é boa. Olha, pessoa digitando no teclado com elementos 3D aqui, é esse tipo de conteúdo que eu quero inspirar vocês a produzir. Agora, só deixa eu verificar aqui. É, tá certo. V de relevância, colocar por mais baixados. Fazer a pesquisa e olha só, 1.500 downloads, esse aqui 480, esse 73. É criança estudando alguns elementos por cima da tela, 50, 50, 70. Então, por essas palavras-chave específicas, olha, eu coloquei 3 palavras-chave: pessoa, notebook e holográfico. Então, dá para ter uma noção aqui dos conteúdos mais baixados, tá bom? Agora, o outro conteúdo para a gente ver aqui, análise de dados. Vamos vir novamente, vamos pesquisar por análise de dados e está filtrado, acho que ainda pelos mais baixados. Primeiro resultado achei meio nada a ver, mas com um conjunto de setas. E olha isso aqui, gente, 12.590 downloads. Rendeu aproximadamente 131 downloads por mês. Aqui você já pode ver um background abstrato de dados. Aqui, novamente, a pessoa com um notebook trabalhando aqueles dados holográficos. Bastante coisa abstrata, vetorial, backgrounds, na área da medicina. Então, tudo tem a ver com análise de dados. Agora, vamos pensar aqui sobre a saúde mental, colocar meditação PNG e vai puxar bastante arte vetorial. Muitos de logotipo, ícones, vetores, todos os tipos. Se eu trocar o tipo aqui por foto e atualizar a pesquisa, então você vai ver aqui uma estátua de Buda, uma pessoa meditando aqui, um homem, uma mulher, a flor de lótus, símbolo da mão, pedras. São muitos tipos de conteúdo que você pode achar aqui como inspiração. Por último aqui, pesquisar por USA, Estados Unidos, né? Fogo. E aí vamos ver que resultado vai aparecer. Vai aparecer muitas imagens de fogos de artifício por causa do 4 de julho. Não era isso que a gente queria procurar aqui. Vai ter muita estátua da liberdade também. Pesquisar por bandeira. Fogo. Vou colocar mais essa palavra-chave aqui. Ah, e é porque a gente está em mais baixados também, né? Se eu tivesse por relevância, o resultado ia ser diferente também. Então deixa eu pesquisar aqui por relevância, porque quando a gente pesquisa por relevância, vai ser os assuntos do momento, não pelos mais baixados, né? E aqui você vê petróleo, bandeira dos Estados Unidos, porque o futebol americano está pegando fogo também, assim, digamos. Bandeira pegando fogo, Estados Unidos e Venezuela. E, curiosamente, tá aqui, Felipe, apareceu o meu conteúdo aqui. Estados Unidos e Irã, Feira, a Águia. Então, olha os assuntos mais relevantes aqui sobre esse assunto. Estados Unidos,
pegando fogo. Ó, esse aqui é de aluno também. Então, tô vendo aí que o pessoal tá aproveitando para produzir o conteúdo que eu tô indicando. Tem mais aluno aqui que eu tô vendo. Então, o pessoal aí vai se identificar, vai reconhecer o próprio conteúdo aí. É um assunto em alta. Se a gente está vendo aqui, pelos mais relevantes, alguns até nem tem downloads, mas é porque pelo track da Adobe Stock ele puxa alguns assuntos aqui, algumas imagens, e como que ele faz para filtrar esses mais relevantes aqui, mas não necessariamente são os melhores. A função relevantes aqui eu gosto de usar só para filtrar o que está em alta, não necessariamente é o que está vendendo bem, tá? No sentido que eu quero dizer, você não vai achar a imagem aqui marcando 60 downloads, mas você vai ter uma noção do assunto que vai vender bem, não aquela imagem especificamente, tá? Pessoal, para finalizar, só vou falar que eu vou deixar o PDF aí na descrição e no comentário fixado. Semana passada eu tinha esquecido de deixar o PDF, fui pôr no mesmo dia, mas fui pôr mais tarde só. Dessa vez o PDF tá aí para vocês verem, e boa produção dessa